Quero desejar a todos a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Vamos estudar o livro do Apocalipse, capítulo 6, os 7 selos, e vamos entender a interpretação com base na própria Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e vamos aprender também no contexto histórico, no contexto da língua original, no grego, e também com o espírito de profecia. E vamos entender qual é o tempo das profecias em que vivemos hoje. Para isso, vamos pedir a orientação e as bênçãos de Deus ao começar este estudo orando. Pai amado que estás nos céus, louvado e agradecido seja o teu nome agora e para sempre. Senhor Deus, estamos gratos e felizes por poder aprender as profecias que o Senhor tem revelado para a tua igreja, para o teu povo nestes dias. Profecias relevantes para que ele possa ser instruído e passar por estes períodos. Ó Deus, nos capacita com o Espírito Santo. Abençoa a mim, o teu humilde servo, e também abençoa aqueles que estão ouvindo, que a tua palavra possa ser compreendida à luz das tuas verdades, ó Deus. Em nome e por amor de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Temos no primeiro capítulo do Apocalipse uma promessa maravilhosa, no verso 3, e nos diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E é por isso que nós vamos estudar hoje sobre os 7 selos, pois nos encontramos nos finais da história deste mundo. Nos encontramos à beira da volta de Jesus. Vamos começar entendendo o contexto do Apocalipse, começando com o capítulo 1, do qual João vê Jesus Cristo, no qual ele se revela a ele e manda que ele venha escrever então as igrejas do Apocalipse. O verso 10 e 11 nos diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São cartas mandadas às igrejas proféticas, desde os tempos apostólicos até os últimos dias. São admoestações, advertências, são conselhos e promessas. E ao ser revelada até a igreja de Laodiceia, do qual foi aberta a partir de 1844, nos encontramos neste período, há um outro evento, do qual no capítulo 4 João se encontra e vê. Verso 1 nos diz: Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu, e no céu, no trono, alguém assentado. E esse alguém assentado é Deus. E a descrição dele, no capítulo 4, e a aclamação dele como Deus Todo-Poderoso, como Santo. Agora temos no capítulo 5, no verso 1, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ou seja, João agora está no céu e Deus manda que ele veja o que vai acontecer depois do período das 7 igrejas. Estava Deus assentado no trono, e com ele um rolo, um livro selado com 7 selos, contendo a história do mundo, a sua autoridade, o controle nas mãos de Deus. Mas não era como as igrejas que haviam sido cartas reveladas e lidas para as igrejas. Eram fatos que agora estavam fechados e selados, mas que eram para a compreensão do povo de Deus, as cenas finais da história deste mundo. Mas, no verso 2, diz assim: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Por isso João começa então a chorar, porque ninguém foi digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Há então uma grande comoção. João vê o tamanho da importância da revelação contida neste livro,
porque são as cenas que descrevem os eventos finais da história deste mundo e que o povo precisava saber. Agora, há um porém. Um dos anciões chega então até João e diz: João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então se viu no meio do trono, dos 4 seres viventes e dos 24 anciões, um cordeiro como tendo sido morto. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu. E ele toma então agora o rolo do livro nas suas mãos, pois todo o poder foram dados a eles, tanto no céu como na terra. E agora ele então tem o poder de ter os livros selados nas suas mãos e de desatar os seus 7 selos. Pois a ele foi dado o domínio, o poder e a glória para todo sempre. Também ele tem agora autoridade e tem o poder de julgar e ter o controle da história deste mundo em suas mãos. E o Cordeiro vem e abre os 7 selos do Apocalipse. Capítulo 6, verso 1, vem dizendo: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Temos a descrição de um cavalo agora branco que sai, mas também há outros cavalos, como o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. O que são esses elementos na profecia? Qual é a interpretação? Como entender isso? Qual é o contexto? Vamos em partes. Vamos estudar agora e interpretar segundo a luz da palavra de Deus. Temos agora um cavalo e um cavaleiro na profecia. Qual é o significado de cavalo na profecia? Mulher na profecia é igreja. E cavalo? Na verdade, o que é descrito aqui é para a igreja. Não é necessariamente a igreja de Deus. Essa resposta nós temos agora no capítulo 19 do livro do Apocalipse, no verso 11. Temos a descrição de um outro cavalo e nos dá a resposta para entendermos esses cavaleiros. A partir do verso 11 vem dizendo: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça muitas diademas. Tem o nome escrito, que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Agora temos um cavalo branco e o seu cavaleiro também no capítulo 19, no final do livro do Apocalipse. Quem é esse? Ele é um cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro. Assim como temos a descrição de um ser divino no primeiro capítulo do Apocalipse e também na igreja de Laodiceia. É Jesus Cristo, a fiel testemunha, a testemunha fiel e verdadeira. E também os seus olhos são como chamas de fogo. Também é descrito no capítulo 1 do Apocalipse. E ele agora se chama o Verbo de Deus. E João sabia muito bem quem é o Verbo de Deus ao escrever o Evangelho de João. O Verbo se tornou carne. É Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora vem montado nesse cavalo branco. E o evento está aqui no verso 14. E seguiam-no todos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Todos os exércitos do céu estavam seguindo, com cavalos também brancos, diferente daqueles que vinham com outras cores lá no capítulo 6. Qual é a cena aqui mencionada? Qual é o evento? O que temos aqui no final do livro do Apocalipse, Jesus vindo como cavaleiro e vitorioso, é a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus a essa terra. Ele vem agora então vitorioso, vem assumir então o seu domínio e trazer justiça, pois vem ferir as nações, e também fazer justiça, pois vem lançar no lago de fogo e enxofre a besta e o falso profeta. Temos agora Jesus vindo como um cavaleiro vitorioso. Mas por que nós conhecemos Jesus assentado nas nuvens do céu, vindo com poder e grande glória,
E encontramos aqui essa descrição de Jesus vindo como um cavalo, com um cavalo, sendo um cavaleiro que vem trazendo essa justiça e ferindo as nações. Essa resposta nós vamos encontrar nesse contexto a partir de um outro evento que Jesus vem montado em outro animal, 2000 anos atrás. Vamos então lá para João, Evangelho de João, no capítulo 12, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No verso 12, também, nos diz o seguinte: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que aí vem o teu rei, vem montada em um jumento, filho de jumenta. Temos também o mesmo evento relatado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 21, no verso 4 e verso 5. Aqui tem alguns detalhes que nos vêm dizendo a mais. É dito no verso 4 e 5, capítulo 21, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Isso está em Zacarias 9, verso 9. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Vemos agora o paralelo. Jesus vem no final montado num cavaleiro glorioso, vitorioso, cavalo branco. E Jesus agora está aqui vindo num jumentinho tão humilde, tão simples. O que acontece é que o Messias veio pela primeira vez a essa terra e as pessoas estavam recebendo como rei para estabelecer então o seu reino e tirar o poder romano, destruir o poder romano, estabelecer então um tão sonhado reino messiânico que eles aguardavam. Mas, da mesma forma que Jesus veio de forma tão simples, montado num jumentinho, a sua vida mostrou a sua simplicidade, também o seu nascimento, e a sua cruz também mostrou de forma tão diferente daquilo que eles esperavam como Messias, mesmo ele sendo o rei. Mas o que Jesus veio sendo realmente o rei dos judeus, como foi escrito na sua cruz, veio sendo o Messias, e veio estabelecer agora o seu reino de graça. Não um reino como eles esperavam, mas o reino do perdão, o reino de restauração deste mundo através da graça e do perdão concedido para todos aqueles que o aceitarem. Jesus estabeleceu agora, então, a graça, a salvação a todos eles. Jesus veio pagar e carregar os nossos pecados, mas não veio da forma como eles esperavam, veio dessa forma tão humilde. Mas no final do livro do Apocalipse, Jesus aparece como um guerreiro vitorioso, e ele agora sim vem estabelecer o seu reino e vem trazer justiça a essa terra. Agora sim, na segunda vinda de Jesus Cristo, ele vem agora trazer o tão sonhado reino, pois veio expulsar o príncipe deste mundo e agora se estabelecer. Pois no capítulo 19, no verso 15, nós temos a seguinte descrição: sai da sua boca uma espada afiada, e essa espada afiada nós vamos entender mais à frente o significado dela, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ora, Jesus agora cumpre algumas profecias em relação à sua vinda. Algumas delas, por exemplo, nós encontramos em Salmos 8, verso 9, Isaías 63, Isaías 11, tudo com base apenas nesse versículo. E também Daniel capítulo 2. Pois quando Jesus vem ferir as nações, o que nos lembra é a história da estátua de Nabucodonosor, do qual Jesus vem ferir as nações. Daniel capítulo 2, no verso
34, aqui temos a descrição dos reinos deste mundo. E no verso 34 quando estava olhando no sonho, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Jesus realmente, quando vem a segunda vez a essa terra, na profecia, ele vem ferir as nações e vem atingir os pés. A pedra é representado por Jesus Cristo. Os minerais neste mundo são destruídos. E além do mais, no verso 35, a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. No verso 44 nos diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Jesus, ele é a pedra. Jesus vem ferir as nações, vem estabelecer o seu reino. O que acontece no capítulo 19, no verso 11 em diante, Jesus vindo como esse cavaleiro, em paralelo com os capítulos 6, é a mesma representação da estátua de Nabucodonosor, do qual Cristo é o mineral da pedra, em comparação, que vem ferir os minerais da estátua. Também temos Jesus vindo como cavalo, como cavaleiro, no cavalo, em paralelo com os cavaleiros do Apocalipse 6. É a mesma descrição. Qual é o sentido de Jesus vir vitorioso com o cavalo na profecia? Ele vem agora de forma explicitamente clara estabelecer o seu poder e o seu domínio, e ele vem agora ser rei. No verso 16, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então vamos para Apocalipse 6 e entender detalhadamente o que simbolizam esses cavalos na profecia, se essa é a interpretação. Temos os cavalos e as suas cores. As cores são o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Vamos analisar agora no grego. O que significa? Nas cores no original grego, as palavras são leucos para branco, são purros para vermelho, melas para preto e cloros para verde. Na verdade, aqui a tradução é amarelo, mas cloros também aparece em outras partes do Novo Testamento, assim como Marcos 6,39, Apocalipse 8, verso 7, Apocalipse 9, verso 5. Ali aparece a mesma palavra, cloros, referindo-se a uma erva verde, a uma árvore verde. Então, o quarto cavalo não é amarelo necessariamente, mas é um verde ou esverdeado, como algumas traduções já vêm sendo traduzidas. Então, o amarelo traduzido aqui é um verde. E precisa dessas cores serem totalmente compreendidas para a interpretação poder ser dada. Temos o cavalo branco, vermelho, preto e esverdeado. O que acontece? Nos tempos do apóstolo João, João conhecia, talvez não via, mas aconteciam jogos romanos de corridas de bigas, corridas de cavalo. E nessas corridas existiam times, facções, e ali existiam as mesmas cores descritas nos selos do Apocalipse. Um artigo que tirei nos dá a entender uma ideia do que acontecia. Eram jogos praticados no Império Romano. Para entendermos a profecia, aqui está escrito: foi na atmosférica feérica e realismo, de poesia e trivialidade, que se desenvolveram os jogos romanos. Mesmo as corridas de carros ou os combates de gladiadores pareciam impregnados. Nada no circo, no anfiteatro, no teatro, é apenas o que parece ser. Apresentava-se tudo aurelado de uma certa extravagância e assumia uma importância sem relação com a simples realidade. A vitória de um cocheiro de carros assumia proporções de vitória nacional e, para os vencidos, de catástrofe pública.
Cremos que o espírito desportivo não basta para explicar estas paixões no Império. No Império estavam representados 4 facções. Os brancos, os antes, que algumas traduções vêm como azul, algumas como preto. Os brancos, os antes, os verdes e os vermelhos. E o público favorecia uma e outra, e não como aconteceria se tratasse de simples atração desportiva, este ou aquele cocheiro. Essas facções permaneciam, mesmo quando mudavam os condutores encarregados de fazer triunfar a sua cor. O que temos então na profecia que Deus gostaria de revelar através desses elementos? Deus gostaria de estar explicando aqui um império, um domínio que vinha a ser estabelecido após a igreja de Laodiceia. E encontramos essas declarações através de jogos romanos, essas mesmas cores, identificados como o poder de Roma na profecia. Existem mais elementos para podermos então entender os selos e os cavalos aqui na profecia, falando a respeito de Roma. Alguns já ouviram falar do Código de Torá, que junta elementos como palavras e números para então poder compreender eventos futuros relacionados a pessoas e acontecimentos. O Código Bíblico aqui também é descrito com algumas palavras. As palavras aqui descritas nos selos são vem, vi e vencer. Algumas palavras que gostaríamos de extrair daqui. Alguns já ouviram talvez falar de Caio Júlio César, um grande general e conquistador romano que nasceu por volta do ano 100 e morreu no ano 44 antes de Cristo, morto pelo Senado. Ele foi um grande expansor do império, um grande general, e ele de tamanha fama, tamanha conquista. Os outros imperadores tiveram seu título real, chamado de César, por causa de seu nome, ou Caesar, ou Czar, em outros reinos. E esse imperador, ele mudou da forma de república para imperial, o reino romano, o Império Romano. E ele, de uma dessas conquistas, escreveu uma frase que se tornou célebre, um chavão, que se tornou tema de poesias e músicas. Ele dizia uma frase chamada, em italiano, Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Significa, para a nossa tradução, vim, vi e venci. Vim, vi e venci. As mesmas palavras encontradas aqui no selo. Vem, vi e vencer, ou vencendo. É o mesmo sentido, se tratando de um poder romano. Também falamos sobre cavalo na profecia. Existe depois de Cristo, da morte de Cristo, um imperador chamado Calígula. E ele também tinha um cavalo, e esse cavalo era tão prestigiado por ele, que ele construiu um palácio para ele, somente para ele, segundo a história. E também indicou para que ele pudesse ocupar uma cadeira lá no Senado, e também que ele fosse um sacerdote, que ele pudesse ser uma entidade política e religiosa. Agora também nós temos uma outra informação dada pelo livro do Grande Conflito. Eu diria uma forma de descrever subliminar desse evento sobre o cavalo na profecia. Na página 99, página 100, encontramos um relato muito interessante lá nos tempos de Jerônimo, Wycliffe. Na página 99 temos um relato, e gostaria de ler o seguinte. Por esse tempo chegaram à praga 2 estrangeiros da Inglaterra, homens de saber, que tinham recebido a luz e haviam chegado para espalhá-la naquela terra distante. Começando com um ataque aberto à supremacia do Papa, foram logo pelas autoridades levados a silenciar, mas não estando dispostos a abandonar seu propósito, recorreram a outras medidas. Sendo artistas bem como pregadores, prosseguiam pondo em prática sua habilidade. Em local franqueado ao público, pintaram 2 quadros. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, manso e assentado sobre uma jumenta, Mateus 21, verso 5, e seguido de seus discípulos, descalços e com trajes gastos pelas viagens.
O outro estampava uma procissão pontifical, o Papa adornado com ricas vestes e tríplice coroa, montando o cavalo, magnificantemente adornado, precedido de trombeteiros e seguido pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa. É uma história também que nos dá um sentido e uma forma mais ampla de entendermos as profecias. É um fato muito curioso descrito no livro do Grande Conflito, página 99 e na página 100. Agora o que João viu na profecia é um cavalo e o cavaleiro montado. Temos corridas de charretes guiadas. O que acontece então? Como entender isso? Temos agora a interpretação de também o que significa o cavaleiro na profecia. Vamos entender com Jesus vindo vitorioso lá no capítulo 19, do qual ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o poder, é um domínio, é uma autoridade vindo para governar. Entendendo a profecia, vamos descobrir lá no livro de Ezequiel, capítulo 23, uma descrição também que nos dá mais apoio a entender o cavaleiro na profecia. O que significa? Ezequiel 23, no verso 6, 12 e 23, nós temos a descrição de quem vem montado nos cavalos naqueles tempos. Mas a partir do verso 12, 23, verso 12, nós temos o seguinte, falando sobre Oalá e Olibá, né? Aqui diz assim: inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. 23 diz: os filhos de Babilônia e todos os filhos de Pecote, de Soa, de Coa e todos os filhos da Assíria, e com eles jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo. Quem vem montado no cavalo na profecia? Os governadores, sátrapas, príncipes, governadores e reis também desse mundo. Então são os poderes. Se temos a descrição então dos cavalos e os cavaleiros montados, temos uma aproximação maior dos poderes políticos e também de Roma. E Roma religiosa. Pois não é o que João está vendo nos tempos dele. Não é as corridas de biga. Não é o poder romano descrito nas pernas, mas é o poder civil e religioso juntos, descritos na estátua, nos pés representados. Então, o que temos na profecia é Roma. E Roma depois do período das pernas, mas Roma nos pés da estátua. Roma agora unida, tanto o barro como o ferro. Tanto é que Cristo também é governante quando ele vem para reinar. E Paulo diz que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Temos Roma na profecia. E Roma na profecia, ela vem a partir do capítulo 3, verso 14. Pois a igreja de Laodiceia já estava aberta e agora Roma surge na profecia. E é Roma papal. E a partir do próximo vídeo, vamos entender os elementos e o que vai acontecer através da história a partir do capítulo 6, no verso 2. Que Deus nos abençoe no estudo e que possamos compreender com a luz do Espírito Santo. Amém.